Olá, eu sou Noemi Carneiro, seja bem-vindo ao nosso projeto Amor à Palavra. Amor à Palavra tem como objetivo auxiliar você no estudo das Escrituras. Estamos estudando no momento o livro de Atos. Hoje vamos iniciar o capítulo 16. Vamos lembrar que anteriormente falamos a respeito do desentendimento de Paulo e Barnabé, e com isso Paulo e Silas dá início à segunda viagem missionária. E o objetivo dessa viagem missionária era visitar as igrejas. O versículo 1 começa dizendo: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. A mãe de Timóteo tinha o nome de Eunice, a sua avó Loide. Elas ensinaram esse menino desde cedo as escrituras. O pai de Timóteo era grego, portanto, ele foi ensinado nas sagradas letras por sua mãe e por sua avó. E então, quando eles chegaram ali, eles encontraram esse menino e o versículo 2 diz que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito dele. Então Paulo, versículo 3, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Bem, então Paulo encontra essa família e encontra esse jovenzinho versado já nas escrituras, praticamente pronto para ser um missionário. E então Paulo e Silas levam consigo. Antes de levá-lo, Paulo achou por bem circuncidar Timóteo. Por quê? Porque ele pregaria aos judeus que ainda não estavam convertidos. Então ele resolveu que circuncidar Timóteo seria melhor. Timóteo, então, foi circuncidado por Paulo não como um cristão, né, convertido, que precisava ser circuncidado, como já haviam tratado disso, que não era necessário. Mas ele foi circuncidado como um judeu, porque Paulo achou por bem assim proceder, visto que eles iriam pregar, conviver um período com esses judeus. O verso 4 diz: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Interessante vermos nestes versículos esta posição, né, do Espírito Santo impedindo que eles entrassem. Nós podemos dizer assim que era uma agenda diferente. Paulo, Silas tinham uma agenda. O Espírito Santo tinha outra agenda. E eles tão afinados eram na oração e nesta comunhão com o Espírito Santo que eles sentiram o toque do Espírito e foram avisados que era para mudar o rumo dessa viagem. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Uma das principais características, né, de um cristão que tem comunhão com Deus é estar atento à direção e à voz do Espírito. E o apóstolo Paulo, essa equipe, de forma alguma, dispensava esse agir do Espírito Santo na vida deles. Bem, o verso 9 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então entrou de Deus,
revelou o propósito dele através de uma visão, né? Aqui o texto diz que ele teve uma visão. E nessa visão aparece um homem, e esse homem diz para ele: vem, passa na Macedônia e ajuda-nos. Este pedido elimina qualquer problema de como Paulo o reconheceu, procedente da Macedônia. Seu pedido talvez indica que era a terra natal dele, né? O verso 10 continua assim, ó. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Vocês percebem que agora aqui Lucas faz uma narrativa diferente, ele diz preparamo-nos, ou seja, ele se inclui agora na missão. Então, esta é agora, a missão agora continua com esses 3 homens, Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas novamente com eles, né? É uma expedição, digamos assim. Lucas acompanha agora na continuidade dessa viagem. Então o verso 11 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. É muito legal se você tiver aí a sua Bíblia lá no finalzinho, tem mapas da viagem missionária de Paulo. Aí você pode verificar lá a segunda viagem missionária e você pode acompanhar no mapa esse roteiro. Verso 12 diz assim: dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, Paulo tomou o navio, foi para Troade, navegou para a ilha, né, essa ilha aqui de Samotrácia, e aí chegou a Neápolis, que era um porto, e aí nessa cidade que ficava a 16 quilômetros ali do litoral. Mas, então, agora no sábado, chegaram nesse lugar. E no sábado, verso 13 diz: saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Na cidade de Filipos não tinha uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga era preciso pelo menos ter 10 judeus ali, e em Filipos não tinha. E quando numa cidade não tinha sinagoga, os judeus eles se reuniam na beira de rios, porque ficava mais fácil para aqueles ritos de purificação, digamos assim. Então Paulo, sabendo disso, já procurou esse lugar à beira do rio, porque sabia que ali ia encontrar pessoas de oração, que estavam buscando ali a comunhão com Deus. Porém, quando ele chegou ali, para uma reunião informal, ele se deparou com um grupo de mulheres, interessante, mulheres judias, e um certo número de homens também tementes a Deus. Então foram à cidade e eles sentaram para conversar com essas mulheres que estavam ali reunidas. Veja que interessante, um grupo de mulheres ali à beira do rio, e mulheres em pleno sábado interessadas na comunhão com o Senhor. O texto é bem claro que diz, elas estavam ali buscando um momento de oração. Verso 14, ele diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Entra em cena agora uma mulher das mais admiradas nas Escrituras. Era Lídia. Ela era natural de um lugar chamado Lídia. Talvez nem seria o seu nome, mas é porque ela era deste lugar. E esta mulher, então, ela tinha um trabalho muito chique. Ela era vendedora de púrpura. Púrpura era a
cor, né, de um tecido muito caro, só as pessoas nobres que usavam. Então ela comercializava ali em Filipos. E ela estava junto com esse grupo, uma mulher muito importante, né? E então, esta mulher, ela teve uma experiência muito boa, uma experiência fantástica. O Espírito Santo tocou de tal forma essa mulher que ela entendeu corretamente a mensagem de Paulo. Porque Paulo, quando chegou e encontrou esse grupo de mulheres, passou a pregar para essas mulheres. E então, ela ouviu, e a palavra diz assim, que Deus abriu o coração dela para atender a mensagem. Eu acho esse texto muito maravilhoso, porque é muito lindo quando Deus toca um coração para entender a mensagem. Isso aconteceu porque ela tinha sede de Deus, sede da palavra de Deus, tinha interesse pela palavra de Deus, ouviu com atenção a palavra de Deus, como nós estamos precisando disso nesses dias, né? Ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, dar atenção à palavra de Deus, ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, estar atento a que o Espírito Santo quer nos ensinar. E o versículo 15 diz que logo em seguida, então, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma mulher crente, venham ficar em minha casa. E dessa forma nos convenceu. Olha que ensinamento lindo. Tudo aconteceu muito rápido na vida dessa mulher. Ouviu a mensagem, o Espírito Santo tocou seu coração, atendeu, compreendeu, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Era sobre Jesus que Paulo estava pregando. E imediatamente pediu para ser batizado. E não só isso, mas provavelmente pregou para todos os da sua casa, e eles também se converteram e também foram batizados. E não ficou só aí. Ela disse: se vocês me consideram agora uma crente, uma mulher que recebeu o Senhor Jesus, venham ficar na minha casa. E ela constrangeu o apóstolo, convenceu aquela equipe para hospedá-los. E desta forma aconteceu. Mais tarde nós vamos ver que a casa de Lídia se tornou um quartel-general do evangelho. É dali que surgiu a igreja de Filipos, e que depois Paulo escreve a carta aos filipenses. Então, nós concluímos assim com essa lição linda, Lídia demonstrando firmeza, fé, rapidez, né, em agir, né, receber o Senhor e vamos agir. Muitos recebem o Senhor Jesus e vivem titubeando, indecisos, em cima do muro, não sabem o que querem, não sabem se são cristãos verdadeiros ou não, morrem de preguiça de se atirar nas coisas do evangelho, ou digamos, resolvem ficar quietos. Não, mas ela tinha algo especial no seu coração, essa pérola de grande valor, o Senhor Jesus fez com que ela agisse rapidamente, né? E teve uma prontidão em perceber a sua posição no corpo de Cristo. Você sabe sua posição no corpo de Cristo? É muito importante refletir sobre isso, né? E Lídia, é interessante que ela estava no lugar de oração, ela estava no dia de oração, que era o sábado, e nós precisamos ter experiências como esta mulher. Abriu a casa para os homens de Deus. E ela foi a primeira a se converter naquela casa. Quem sabe você também foi a primeira pessoa a se converter na sua casa. E agora você ora ao Senhor e crê que todos vão se converter, porque é palavra do Senhor, é promessa do Senhor. E foi assim, com o coração transbordando de alegria, que Lídia convidou Paulo e seus amigos para ficarem na casa dela, porque eles não tinham realmente onde ficar, não tinham onde dormir. Preparou comida para eles, arrumou um quarto, provavelmente bem quentinho, para repousarem antes de partir. Então, é uma história linda essa, né? Nós vemos pessoas sendo movidas pelo Espírito Santo, e isso é fenomenal. Que esse Espírito Santo, que esteve presente na vida de Paulo e daquela equipe direcionando, esse Espírito Santo
que esteve na vida de Lídia, abrindo o seu coração para ela receber essa mensagem, seja o mesmo Espírito Santo que esteja atuando na sua vida, na sua casa, dando a você toda a visão para que a obra dele se realize através da sua vida. Deus te abençoe.